Senhores deputados, vamos continuar. O deputado Lamamai, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas do Sr. Secretário em relação a algumas questões minhas. Mas quanto a Taipa Norte, espero obter mais respostas. Sabemos que a divulgação, publicação do plano diretor vai marcar um novo passo e que sei que os restantes planos de pormenores vão ser então desenvolvidos. Parece-me que o Sr. Secretário diz que através do fórum entre a China e os países de língua portuguesa vai ser então estudado provavelmente um plano sobre o desenvolvimento do futuro de Macau, nomeadamente nos novos aterros. Na zona A já sabemos e na Sul provavelmente vamos então poder neste espaço construir um pavilhão de cultura. Quanto ao veículo elétrico, muitos deputados também estão atentos sobre os motociclos elétricos. Quanto à importação e os critérios sobre a segurança, não sei se há ou não regras já definidas, porque no interior da China sabemos que os preços dos motociclos têm uma grande variação e que também não há critérios fixos para os diferentes tipos de motociclos. Em Macau, para mim, creio que a segurança é a coisa prioritária. Não sei se vão ser lançadas instruções ou orientações para o aspecto. E com a introdução e a utilização de cada vez mais de veículos elétricos, vai ou não também regras para regular a reparação de motociclos? Senhor deputado Ronson, caros colegas, boa noite. O senhor secretário, com a sua liderança, através de dados ou estatísticas durante os anos passados, na sua tutela, quer nas obras públicas, quer nas infraestruturas, ou a qualidade das obras, ou o excesso de orçamento, e há uma grande maioria e que merece o nosso reconhecimento. E quanto ao sistema de túnel ou passadeiras, porque o senhor diretor ainda não respondeu, mas eu tenho algumas opiniões, porque muitas passadeiras são posicionadas curvas e em alguns lugares invisíveis, e há também problema de falta de iluminação. Por exemplo, à noite, a condução sob situação de falta de iluminação, isto pode provocar acidentes. E para nós, condutores, também precisamos de cumprir as regras de trânsito e ser um bom condutor. E quanto aos peões, também tem que dar atenção à passagem ou assistência de passagem. E quais são os pontos que merece ou carece de melhoria? Sabemos que o orçamento é muito apertado, mas há ainda trabalhos importantes, por exemplo, quando às instalações de passadeiras e alguns semáforos com eu acho que pode reforçar estas instalações. Deputado Leon Hansai, muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário aplicou muitos esforços para responder às nossas perguntas, mas queria aproveitar para colocar as seguintes questões. Primeiro tem a ver com o abastecimento de gás natural. Segundo o relatório que nós temos, que os trabalhos de revisão do contrato já foi concluído e está a aguardar pela decisão do governo da Raema. Algumas novidades sobre o contrato que vai ser revisto, mas ainda sobre a execução da lei.
através de via eletrónica. Por exemplo, há estacionamentos ilegais nas passadeiras e nas paragens de autocarros. Não sei se pode recorrer a tecnologias novas para executar a lei, porque antes o fenómeno de estacionamento ilegal perto das escolas eram frequentes, por isso vai recorrer a novas tecnologias para executar a lei. Mais ainda, eu coloquei a pergunta sobre a Cao e Coluana, que é o pulmão verde de Macau. Muitas pessoas no fim de semana vão ali e há falta de lugares de estacionamento. Por isso, quanto às instalações complementares, vai melhorar um pouco. E quanto às canalizações subterrâneas, ou rede de canalizações subterrâneas, parece que há falta dessas instalações naqueles locais. E queria que o Sr. Secretário me preste esclarecimento sobre estes aspectos. Muito obrigado. Deputada Sônia Pequet, obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas do Sr. Secretário. Sr. Secretário, aqui gostaria de dar seguimento a duas questões. Primeiro, é sobre o planeamento. Sim, há pouco disse que, por enquanto, ainda não temos todo o trabalho coordenado. No entanto, vamos ter que pensar que no futuro, com uma cooperação aprofundada, não sei se os nossos autocarros elétricos podem entrar no interior da China e os seus postos de carregamento podem não ser em Macau, porque muitas das companhias de autocarros querem trocar por veículos ecológicos. No entanto, há que carregar os seus veículos e não temos locais para as companhias de autocarros. E eles também não sabem o que fazer. E o governo disse que no próximo ano mais de metade há que ser veículos elétricos para os autocarros públicos. E isso é um ponto preocupante, porque Macau não tem condições para construir, mas em Hanqing também não tem esse trabalho preparado. E para além disso, para além dos autocarros, também os táxis. Sim, temos que agora descer da viatura e depois passar a fronteira. E não sei se no futuro os nossos táxis podem entrar em Hanqing, porque no futuro há mais turistas e os taxistas querem ir a Hanqing, então buscar clientes para Macau. E isso é uma forma de negócio também. E por isso, não sei se há diálogo sobre estas matérias com os congêneres do interior da China. Deputado Zhang ontem, obrigado, Presidente. Também agradeço a resposta do Sr. Secretário. Eu presto muito mais atenção na área da habitação pública. Na Avenida Vailon, o Sr. Secretário disse-nos que tem de ainda fazer estudos aprofundados. E quanto aos preços das frações de habitação econômica, também depende da capacidade aquisitiva da população. Mas seja como for, espero que possa ser divulgado um plano quanto antes. Por outro lado, quanto a comporta, o portão contra fogo, eu sei que basta 1 minuto, se houver um incêndio, vai causar um grande perigo, porque provavelmente devido ao incêndio, a fonte é do motor. E daí que tenho uma sugestão, porque muitos idosos disseram-nos que, em relação aos autocarros de diferentes carreiras, a sua identificação, alguns é AP1X. E os idosos acham que esses números dos autocarros são difíceis de fixar. E quando houver novas carreiras, espero que possa então melhorar este aspecto, porque 3XX, MT4, etc. Isto é muito difícil para os idosos identificar os autocarros. Quando os idosos pretendem apanhar um autocarro, não sabem qual é o autocarro que deve apanhar. Faça favor, governo. Senhor Presidente, eu vou responder a algumas questões e depois eu vou passar a palavra aos meus colegas. Primeira coisa é a questão
que colocada pelo deputado Kogan Fadi tem a ver com o pilar de iluminações. E isto tem a ver com a energia solar e é por isso que não é necessário utilizar esta energia regulares. E segundo os utilizadores, vamos melhorar a utilização. E vou passar a palavra ao colega Susana. Muito obrigado. O deputado Lamlona colocou uma questão sobre a utilização das zonas marítimas. Perguntou se é possível de fazer criar uma zona para alimentação da pesca. 85 km de área marítima, as águas não são um bocado profundas. E por isso, será que pode servir como de pesca ou para alimentar os peixes? E temos de ainda fazer um estudo. Mas todos sabem que, quanto aos pescadores, a maioria das zonas que fazem pesca não se citam em Macau. São locais onde ficam no Taishan e na área marítima de Zhuhai. Mas ainda, quanto ao reconhecimento mútuo das licenças das embarcações, licença de construção das embarcações, nós reconhecemos as licenças das pessoas provenientes de Zhuhai e de Hong Kong. Ou seja, reconhecemos as licenças emitidas pelas entidades emissoras de Hong Kong e de Zhuhai. Não conseguimos fazer um reconhecimento mútuo como nas cartas de condução, mas estamos já a realizar trabalhos de estudo preliminar e estamos já a rever o regulamento respectivo. Quanto à sua opinião, vai ser incluída quando da revisão do regulamento? Muito obrigado. Sr. Presidente, vou responder ao deputado Zhang Wanten sobre os portões corta-fogo. Peço desculpa pelo este acontecimento, porque depois de acontecer, no dia seguinte, fomos fazer logo a inspeção e, de facto, o sistema, a porta só desce quando há um incêndio, mas se calhar houve um embate e aconteceu aquele caso. E, por isso, essas 35 portas, nós trocamos todo o seu sistema, utilizamos outros métodos, nós vamos ponderar no futuro outros métodos. Sr. Presidente, quanto à questão do deputado Lam Lon Wai sobre a norte da Taipa, este plano já temos autorização e que neste momento já podemos emitir plano urbanístico, planta de condições urbanísticas. Por isso, já tem modalidades, algum projeto já está em curso e que já conseguimos emitir planta de condições urbanísticas. Mesmo em determinados casos, as situações são mais complexas, só que através de diálogo e reuniões, conseguimos então em conjunto resolver os problemas. Este terreno de TN não há problema, somos capazes de emitir planta de condições urbanísticas. O deputado lança aí sobre ao lado oeste a prevenção de inundações. Nós também já fizemos então estudos temáticos e que neste momento está ainda em falta um relatório e que estamos a aguardar pelo relatório a ser elaborado pelos serviços do interior da China e podemos então já começar com a elaboração do projeto. Por outro lado, também incumbimos o Laboratório de Engenharia Civil para estudar a matéria, as questões relacionadas com as infiltrações. E também há alguns procedimentos que, na prática, verificamos que muitas frações de residência privada
os respectivos proprietários recorreram a especialistas para proceder à respectiva investigação e também conseguir, através da administração do edifício, contando com o mútuo entendimento, conseguir então fazer a inspeção dentro das residências. E quanto à questão da cobertura do terraço dos edifícios, as obras legais, vamos então continuando a proceder com os nossos combate e que, no caso houver infiltrações de águas, vão ser então esses casos prioritários a serem resolvidos. Senhor Presidente, em relação à questão do deputado Lahunsai, é o caso natural. De fato, em 2013, entrou em funcionamento para o uso público e o respectivo abastecimento é estável. E o governo continua a fiscalizar as empresas competentes para efeitos assegurar a segurança. E em relação à poluição da água costeira, TISAP realizou um estudo específico e depois de inspeções de vários pontos, ou 180 pontos em Macau, descobrimos que há escoamento de água residual. E no mar, o que levou a poluição no mar, e nós vamos parar ou tentar e nós procedemos trabalhos de IDAR na FATG para resolver este problema. Se em lugares que não é possível proceder a estes trabalhos, então vamos instalar alguns equipamentos temporários para resolver este problema e recentemente as instalações no interior, porto interior, ou seja, aqueles 47 pontos com escoamento de água residual situam em 15 e vamos realizar trabalhos específicos a partir do mercado do Patane até a Avenida do Lamau e através de cooperação com a TISAP vamos proceder dois IDAR temporários para resolver o problema de poluição de água. E em relação à questão do deputado Jiang Wenke, em relação à troca de bateria de motociclos, e porque a bateria de veículos elétricos, ou seja, depois trocamos ou recebemos e vamos transportar para o Japão, ou de acordo com a Convenção Internacional para efeitos de tratamentos. O tempo está quase muito limitado, eu vou tentar. Quanto às motos elétricas, nós estamos sempre a dialogar com o setor em causa para saber quais os critérios de segurança mais atualizados e depois vamos pensar em lançar uma instrução para o cumprimento, para efeitos de cumprimento. Quanto à colocação de passageiras e pontos negros de trânsito, colocação de passadeiras, rua de serenidade há passadeiras aí, nós fizemos ajustamento e na hora da ponta 80% das pessoas utilizam essa passadeira oblíqua para passar as ruas. Se nós criamos muito tempo para deixar as pessoas passar, vai criar engarrafamento, por isso temos de manter um certo equilíbrio. Quanto aos pontos negros de trânsito, quanto ao nível de iluminação, este ano e ano passado temos 100 passadeiras, nós já ajustamos. Pensamos ajustar, mas já, neste momento já estamos 78. Em Macau existem 2.200 passadeiras, ou seja, nós já mexemos um pouco. E existem ainda espaços de maiorias. Queremos avaliar caso a caso e, tendo em conta a regra de premência, vamos atuar e mexer das passadeiras. Muito obrigado.
quinta ronda das questões. Deputado Lamutho. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário. Sim, com o trabalho feito do secretário é de apoiar e do que eu sei, tenho uma opinião. Aqui perto da colina de Macau há um elevador, um sistema pedonal que podemos chegar à colina da Guia e se podemos fazer esse trabalho em primeiro lugar, para que os idosos tenham então uma forma de chegar à colina da Guia. E para além disso, gostaria de falar sobre as inundações. Sobre o Porto Interior, a parte sul, em 2008, o tufão Agupit afetou muito Macau. Em 2014, o governo disse que vai construir uma comporta, mas até agora ainda nada. Porque a comporta, de facto, pode ajudar muito, especialmente os residentes do Porto Interior. E por isso espero que o senhor secretário arranje uma forma. Se a comporta não resolve, podemos arranjar outra forma, mas há que ter um plano a longo prazo para resolver este problema. Por exemplo, a Veneza, em Itália, sim, tem uma comporta que consegue defender 3 metros. Não sei quanto custou muito dinheiro, mas Macau vai me dizer que é muito caro. Mas temos que fazer qualquer coisa. E em relação à licitação de terrenos, no entanto, não é como o governo quer. O governo agora tem mais de 80 terrenos em reserva. No entanto, se quer fazer uma licitação de terrenos, sim, não deve ser muito claro. Não pode, então, em 2008 fez uma licitação, diz que era um valor astronômico e naquela por cada pé quadrado era 4.000, 5.000 patacas por pé. Mas agora até a habitação econômica chega a esse preço. Será esse valor justo? O que é que o trabalho do governo foi feito para que os nossos residentes não conseguem comprar uma casa? Eu sei que não é só a culpa do senhor secretário. Por exemplo, agora, sobre o prêmio da fábrica daquela fábrica de couro. E fazendo os cálculos também do edifício do Lago, por que é que o prêmio das habitações públicas é tão caro? A farinha de Macau nunca aumentou de preço. Por que é que o preço da habitação econômica é tão cara? Senhor secretário, de acordo com o Regulamento Administrativo 16/2004, as habitações públicas podem não pagar o prêmio. E depois a Lei da Habitação Econômica diz que o valor é nomeadamente para ponderar. Podemos não seguir à risca. Pode ser isentado. E por que então vamos fazer os cálculos com o prêmio e depois os valores saem todos uns valores astronômicos? Se vendermos a 1.600 patacas por pé quadrado, o governo não vai perder dinheiro. E falando sobre a administração de edifícios, nós temos uma boa lei e concordo com o senhor secretário que a gestão é dos proprietários, mas nos últimos anos o IH então fez o seu trabalho. As suas competências deve sim apoiar e resolver os conflitos. Será que fez isso? Não. No passado, até sim, ia um trabalhador ajudar na reunião do Conselho de Condôminos. Agora, como é que é? O governo tem que ajudar os proprietários e tem esta responsabilidade. Em relação à proteção ambiental, sim, temos que fazer este trabalho. Mas quem é o serviço que vai liderar esse trabalho? Os serviços meteorológicos? Não creio. Vai ser a DSPA? Também não sei.
Será que não temos que dar um passo à frente, mesmo comparando com as políticas do nosso país? E em relação aos carros elétricos, as obras públicas podem, então, exigir que os silos públicos instalem, então, equipamentos para o carregamento de carros elétricos. Não sei, em Macau há muitos autossilos que são vendidos por frações. Isso é muito fácil de ser instalado, esses equipamentos para o carregamento de equipamentos. Por que é que vamos interpretar tão mal a lei e dificultar os proprietários desses veículos, não deixando-os instalar esses equipamentos? Macau tem 18 zonas. Espero que cada zona tenha os seus pontos para carregamento ou até um ponto de proteção ambiental. E depois em Kuluan, falou-se também sobre as inundações, há que resolver isso e também os parques de estacionamento. Antes do senhor secretário tomar posse, havia um plano para o reordenamento dos terrenos ali de Kuluan. Na Lei de Terras, no seu artigo 55, diz que, desde que seja para o interesse da RAEM, tendo também nas LAR, tudo isso pode então autorizar os terrenos para os moradores originais de Kuluan. Os moradores nem conseguem então reparar os seus edifícios. E depois, por fim, sobre o metro ligeiro, eu apoio a linha este, mas há que apresentar o orçamento e também há que ter um relatório da auditoria. Temos que ter dados para fazer esse trabalho, não é só umas palavras e vamos construir a linha leste. E sobre os autocarros, senhor diretor, não será que temos que então melhorar os itinerários? Nós não podemos obrigar que os autocarros deem muitas voltas. E também temos que introduzir outras formas de pagamento eletrônico nos autocarros. Obrigado. Deputado Zhang Quinchong. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, seus colaboradores, caros colegas. Muito boa noite a todos. Há pouco o Sr. Secretário fez uma retrospectiva do ponto de situação da execução das linhas de ação governativa 2021 em prol do bem-estar da população. Sob a sua tutela, conseguiu então disponibilizar garantias à nossa população, disponibilizando ao mesmo tempo muitos apoios. Foram então realizadas muitas obras de infraestruturas nas diversas áreas, como por exemplo aviação civil, assuntos marítimos, assuntos meteorológicos, etc., conseguindo em todos esses aspectos obter progressos e que são todos reconhecidos pela população. E para as linhas traçadas para 2022, queria agora debater com o seu secretário quanto à construção numa cidade inteligente. Seu secretário, nesta vertente, referiu que em 2022 vai ser emitida a licença 5G por forma a acelerar a construção da rede 5G, aproveitando diversos dados, disponibilizar informações de deslocações à população. Através dos esforços
da área de transporte e obras públicas, as infraestruturas, as instalações turísticas e de transportes têm vindo a melhorar a sua qualidade. E que, garantindo desta forma as melhores condições para que possamos receber mais turistas. No tocante a megadados, também vão ser construídas as respectivas infraestruturas por forma a tornar Macau numa cidade inteligente, desenvolvendo ao mesmo a economia digital e criar condições favoráveis para as passagens fronteiriças. Seja como for, espero que o senhor secretário nos possa adiantar mais pormenores em relação a esses trabalhos, por forma a promover a construção de Macau posicionado como uma base, uma plataforma. Queria então eu saber, porque devido à pandemia, o turismo de Macau ficou numa fase estagnada. E também verificamos que o nosso aeroporto desempenha um papel muito importante no desenvolvimento da indústria turística e na área de transporte e obras públicas. Sei que tem um papel muito importante na construção de uma plataforma de ligação entre a China e os países da língua portuguesa. E daí que prevê-se para o ano o projeto de expansão do segundo terminal passageiro do nosso aeroporto. Vai também ser, então, optimizado e alargado as rotas aéreas de Macau. Nomeadamente, estabelecer a ligação com o interior da China, dentro da Grande Baía, por forma a alargar as fontes turísticas. Daí eu queria também saber quais são os projetos ou planos do seu secretário quanto ao desenvolvimento turístico na vertente das infraestruturas. Em terceiro lugar, quanto ao transporte, nomeadamente na integração de transporte entre Macau e Hangzhou e a Grande Baía. O posto fronteiriço de Hangzhou entrou em funcionamento em 18 de agosto de 2020. E que com esta entrada em funcionamento disponibilizou uma grande área para o desenvolvimento de Macau. Podemos já prever que Macau e Hangzhou, a sua colaboração vai ser cada vez mais estreita. Então, senhor secretário, em relação à integração e à interconexão de infraestruturas entre Macau e Hangzhou, pensou ou não em criar mais ligações em termos de infraestruturas? Se é possível de nos apresentar os seus pormenores e os respectivos planos e medidas. Quarto, ainda na área de turismo, sabemos que há sempre falta de espaço para o estacionamento de autocarros de viagens e também para a respectiva reparação. Como sabemos que Macau é uma cidade turística, antes da pandemia, o número de turistas tinham sido sempre a subir, mas agora... E por isso, na altura, precisava de muito espaço para o estacionamento dos autocarros turísticos. Então, a curto prazo, o seu secretário vai ou não, então, criar mais espaços para o estacionamento de autocarros de viagens? Pensou nisto? Tem algum plano? Por outro lado, nas zonas de aterros entre Macau e Hangzhou, vai o nosso secretário pensar também
em reservar alguns terrenos destinados à reparação dos autocarros turísticos. E, para além disso, espero que o governo possa promover de forma gradual a substituição de autocarros de viagem velhos por os autocarros novos, sobretudo movidos à eletricidade. E em 2020 o governo isentou o imposto de circulação. Será que para o ano vamos reunir também condições para que este imposto venha a ser isento? Obrigado. Deputada Ló Choi, senhor secretário, senhor colaboradores, boa noite. Eu estou atenta ao desenvolvimento saudável dos edifícios. O governo da RAE, em relação à questão da habitação, todos focam na habitação pública, ou seja, 5 classes de habitação. E porque 80% os edifícios privados ocupam 80% do mercado, porque com o preço é elevado, os cidadãos não conseguem suportar este preço. E, segundo a previsão, o alto preço das frações e elevado preço da renda impede o desenvolvimento do setor, mas só que a economia, ou seja, o desemprego implica também dificuldade em suportar estas despesas, e muitos alunos têm que passar todos os dias em Macau e em China. Isto deve com ou devido a que os pais não têm capacidade econômica a adquirir uma casa em Macau, e não sei se o governo tem qualquer medida para promover um desenvolvimento saudável do mercado imobiliário. E outra coisa, quando a habitação social, já há um regime permanente, porque em 2017 os respectivos candidaturas conseguem ocupar uma casa este ano. Mas para as famílias com um só pai ou uma mãe, ou para os idosos, para suportar os preços ou rendas altas, ou são obrigados a viver ou residir no interior da China, e todos os dias têm que passar as fronteiras para trabalhar e estudar. E no futuro, quanto tempo necessita para adquirir uma fração econômica ou social? E quanto à habitação pública de Taiwan, o governo dá grande importância às instalações instalações de autocarros, mas só que a situação não é tão ideal, porque na zona de Gulan há ainda muitas obras públicas a realizar, e nas horas de pico os autocarros são cheios de pessoas, e nem os idosos conseguem ter um lugar para sentar. E gostaria de perguntar ao senhor secretário, quanto à dificuldade de apanhar autocarros, vai o governo comunicar com as 3 empresas de autocarros para encontrar uma solução para resolver a dificuldade de apanhar autocarros ou em deslocações? E porque os contratos celebrados com as 3 empresas de autocarros, ou seja, o governo também utiliza o erário público para apoiar o pagamento de tarifa de autocarros. Eu acho que isto não é tão razoável, e porque o erário público deve ser usado de uma forma racional e dar primazia aos residentes de Macau. E Macau Pass foi implementado o regime de real name,
E gostaria de perguntar ao senhor secretário, há ou não condições suficientes para ajustar aquele desconto ou benefícios em tarifas de apanhar autocarros, ou mais medidas favoráveis aos residentes de Macau, e vamos tirar alguns recursos apostados aos turistas para ou transferir para os residentes de Macau, ou para os idosos, ou para os estudantes locais de Macau. Não sei se pode aumentar ou benefícios ou medidas de benefícios de tarifas ao apanhar autocarro por parte dos idosos, ou reduzir o tempo de espera de autocarros. E quanto aos lugares de estacionamentos, como o governo quer controlar o aumento de veículos, então continua a aumentar os custos para poder manter os veículos, e algumas ruas em que o fluxo de pessoas é reduzido, e o governo cortou esta parte para a construção de lugares de estacionamento. Então, se reduz os números de lugares de estacionamento, então para os cidadãos isso é muito incômodo, ou tem que demorar muito tempo para arranjar um lugar, e isto pode implicar trânsito, problema de trânsito. Gostaria de perguntar ao governo, pode parar ou não corte dos lugares nas ruas, e também se há condições para alargar a área ou comprimento dos lugares nas ruas. E gostaria de perguntar se o governo consegue alterar os lugares para motociclos para uma forma oblíqua, para povoar mais lugares. E o governo também custou muito dinheiro para arrendar, alugar os escritórios. E cada ano custou 1.000 milhões de patacas para arrendar estes escritórios. E a sociedade também tem muitas vozes sobre esta matéria, mas o governo afirmou que ia construir edifícios de escritórios para os serviços públicos, e gostaria de saber qual o andamento destas obras. E antes de entrar nestes edifícios, há ou não qualquer regulamentos para prever esta matéria, para poupar dinheiro do governo. E em Macau existem muitos edifícios desocupados. Não sei como é que o governo vai aproveitar estes edifícios desocupados. E a última questão tem a ver com o sistema pedonal e o metro ligeiro, porque quando esta matéria, eu sugiro que se aumenta mais os sistemas pedonais para melhorar, por um lado, o ambiente, e não sei se, quando ao caso do metro ligeiro, que está a suspender o seu funcionamento, e porque muitas carreiras ou linhas de metro ligeiro que necessitam de muito tempo para a sua conclusão. Então, será possível suspender todo o funcionamento do metro ligeiro para poupar mais dinheiro a construir, por exemplo, o sistema pedonal, etc. Obrigada. Deputada Leila Moa, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, boa tarde. E trocar opiniões com o Sr. Secretário sobre os seguintes aspectos. Primeiro tem a ver com o transporte. Há bocado eu ouvi que vários colegas falaram sobre o metro ligeiro Macau. Há aspectos que merecem elogio. Por exemplo, se esperam o funcionamento suspender, os serviços suspender, mas não afeta muito a qualidade de vida da população. E isto que também há de felicitar, não é? Mas quanto às despesas de construção da linha leste, os dirigentes disseram que ainda não existem dados ou informações que podem adiantar. E só sabemos que no próximo ano vai ser iniciado o concurso público. Não sei se
possível de divulgar mais informações ou falar mais informações sobre linha leste o traçado leste do metro ligeiro, porque todos os deputados estão atentos com as despesas a pagar para a construção do traçado leste do metro ligeiro. Existem ou não condições de adiantar mais um bocado as informações sobre as despesas com a construção do traçado leste do metro ligeiro? Outra questão que tem a ver com o trânsito é o planeamento geral. Existem muitos aspectos que têm a ver com os transportes e com o trânsito, mas o governo tem que fazer bem o seu planeamento. O governo fez um planeamento decenal. Temos um planeamento dos transportes terrestres decenal e fez um balanço sobre este planeamento, porque este planeamento tem duração até 2020. Quanto ao relatório, já foi feito, já concluiu o relatório, porque para fazer o planeamento do próximo 10 anos há que basear nos resultados ou de um balanço deste último plano decenal. Porque uma palavra, segundo o método antigo, só pode obter resultados que não vai muito longe, e por isso, com o balanço, sabemos quais as falhas, as debilidades. Por exemplo, em 2015, o governo previa que o metro ligeiro vai entrar antecipadamente em funcionamento, mas não conseguiu. E essas são insuficiências ou debilidades. Então, quanto a esse balanço, a esse relatório do balanço, quando é que vai ser divulgado ou já está concluído? Porque com este planeamento, os cidadãos podem saber como devem atuar em articulação com o planeamento. Por exemplo, nós falamos na priazia dos transportes públicos e das locações verdes, temos software e hardware. Se os cidadãos dominem bem esses conhecimentos, podem agir tendo em conta as suas necessidades e em conjugação com o planeamento, porque sem esse planeamento os cidadãos desconhecem as políticas de trânsito ou de transporte terrestre da RAEMA. Por isso, não sei se é possível divulgar o balanço do planeamento dos últimos 10 anos. Se existir um novo planeamento, não sei se é possível divulgar rapidamente. O presidente Xi diz assim que o planeamento vale 10% dos resultados do trabalho, e os restantes 90% dependem do método de execução. Isto tem muito a ver com a matéria da habitação. Temos já mecanismos de candidatura permanente no domínio da habitação social. O senhor secretário há bocado já falou de que no âmbito da habitação económica ainda não tem condições de implementar um mecanismo de candidatura permanente, e o senhor secretário, segundo as suas afirmações, parece que não vai inovar o sistema, não vai alterar ou dar um passo em frente. Antes, os recursos de solos eram insuficientes. Não conseguimos prever ou ter planos para prever as habitações económicas a construir em termos de quantidade. E agora nós temos reserva de terrenos e mais ainda, na zona de A, nós vamos ter uma grande porção de habitações económicas que vão ser concluídas, e tendo em conta a lei da habitação vigente, nós conseguimos selecionar os candidatos que têm necessidades prementes. E agora as habitações económicas não são baratas, e foi eliminada a componente especulativa de investimento da operação económica. Eu sei que o governo tem condições para implementar um mecanismo de candidatura permanente no mínimo habitação económica, e através desses mecanismos e com a abertura permanente do concurso podemos ter dados para dominar as reais necessidades. O senhor secretário disse que não há condições para implementar este mecanismo. Então pergunto eu, pelo contrário, então que condições é que têm de ser reunidas para implementar este mecanismo de candidatura permanente? Outra questão tem a ver com a utilização de terrenos. Eu não concordo com algumas afirmações do senhor secretário. Se os solos forem aproveitados temporariamente, é difícil de recuperar. Mas o senhor secretário disse que nas Sinhas de Lag, que no próximo ano, ou a partir daí para frente, vai utilizar alguns terrenos para aproveitá-los como parques e locais de entretenimento. Então, qual é a política definitiva do governo sobre isso? Porque há alguns terrenos que foram recuperados, para além dos terrenos recuperados que foram desaproveitados, ou alguns são recuperados por causa da figura da ocupação ilegal, por causa da ocupação ilegal. Então,
o governo passa a dominar os terrenos desaproveitados, mas os terrenos estão na mão do governo. O governo não aproveita, então é um segundo desaproveitamento. Então existem condições na lei de terras para aproveitar bem esse terreno. Não preocupa o governo, porque, por exemplo, o governo, quando quer cortar os lugares de estacionamento, corta logo. Se quer emprestar para os serviços públicos, então pode definir alguns protocolos ou consenso para definir bem as coisas e para que, a quando da recuperação, os trabalhos podem decorrer sem sobressaltos e o terreno é aproveitado em prol dos interesses da população, tudo bem. Não há problema. Se o terreno pode ser aproveitado em prol dos interesses da população, tudo bem, não há problema. Então pode aproveitar, é fácil de recuperar. E há um princípio que nós temos sempre de cumprir, que é o aproveitamento eficaz e racional dos terrenos. Se forem recuperados tantos terrenos, então deixa as ervas brotadas e temos de encarregar alguém para matar as ervas. Então isto também é desperdício de erário público. E mais ainda, quanto ao planeamento urbanístico e quanto à resolução das necessidades de habitação da população, sabemos que esta é uma missão do IH. E também, quanto à reparação dos prédios, também é uma responsabilidade dos proprietários. Mas agora, neste momento, a sociedade não está consciencializada para a gestão própria dos edifícios. Então, nesta situação, que tipos de trabalho o governo pode desenvolver? Não sei se é possível de recorrer medidas para impulsionar o desenvolvimento de reparações ou incentivar as pessoas a criarem os seus órgãos de administrações, porque sem apoio que são desses órgãos de administração, e sabemos que há muitos prédios que continuam sem órgãos de administração, sem alguma pessoa que liga ao assunto e sem gestão, e vai eventualmente ocorrer incêndios, e isto vai afetar a vida da população. Não sei se o governo pode lançar medidas para resolver estes problemas. Deputada Leão, ok. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Eu vou ter várias questões relacionadas com a proteção ambiental. Há pouco vários colegas falou sobre neutralidade carbónica, entre outras questões de proteção ambiental. É que o nosso país disse que em 2030 vamos atingir o pico de emissão de carbônico e depois temos que atingir a neutralidade carbónica. Nós temos alguns trabalhos que temos que fazer para diminuir a emissão de carbono, nomeadamente as hectares, que nós até podemos então fazer uma reciclagem das águas. Por exemplo, nós temos então equipamentos para separar o óleo das cozinhas, mas nós podemos utilizar de forma melhor esses óleos produzidos pelas cozinhas dos restaurantes. E esses óleos recolhidos podem ser o combustível para certos veículos. É que os veículos também têm que trocar o óleo do motor. E esse óleo, depois de tratado das cozinhas dos restaurantes, pode ser reutilizado nesses veículos. Na Europa, muitos aviões e também viaturas também têm de utilizar uma certa percentagem de combustível vegetal, diminuindo assim o uso de combustíveis fósseis. Assim, podemos então diminuir a emissão de gases poluentes. E isso
podemos então estar em conformidade com os planos de proteção ambiental do país. Tudo isso que há pouco disse, nós podemos então diminuir a emissão de carbono. E em relação à reutilização de resíduos, isso tudo é um trabalho já muito bem feito no exterior. Então, Sr. Secretário, sobre todas essas matérias, como será tratado esse óleo das cozinhas dos restaurantes? Será que vai apoiar as indústrias de proteção ambiental para fazer todo esse trabalho? Porque somos uma cidade de turismo, nós temos uma grande produção desses produtos. E em relação à fiscalização da salubridade do nosso ar que respiramos. O ar é muito importante para as pessoas. Atualmente temos 6 pontos para fiscalizar esses pontos sobre o ar. Temos 6 pontos. A sociedade acha que os locais instalados para esses pontos não são os mais adequados. Naqueles locais não conseguem refletir a realidade da poluição do ar. Para além disso, em 2019, o governo disse que os serviços meteorológicos vai instalar mais 4 pontos de fiscalização do ar no centro da cidade. E lá também refere que também já instalou mais um ponto e que atualmente já tem 7 pontos. Mas ainda temos 3 pontos que não sabemos onde vai ser instalados. Sabemos que um vai ser na zona norte, mas no site dos serviços meteorológicos só existem aqueles 6 primeiros pontos. Não sabemos onde vão ser instalados os novos pontos. Então, por que é que não sabemos onde é que ficam esses pontos de fiscalização da qualidade do ar? Os residentes questionam qual é a base científica para a instalação desses pontos de fiscalização da qualidade do ar. E em 2019 disse que vai instalar esses pontos e então quando é que isso vai ser feito? E depois, uma outra questão sobre o tratamento de resíduos eletrónicos. Nós vamos utilizar cada vez mais equipamentos eletrónicos e nós todos estamos atraídos por todos esses equipamentos eletrónicos. Estamos sempre a trocar por novos esses equipamentos eletrónicos. E por isso vamos ter cada vez mais resíduos eletrónicos. Mas temos que tratá-los, senão vai poluir o nosso ambiente. E nos últimos tempos o governo tem implementado formas de recolha de computadores e outros equipamentos eletrónicos. Depois de implementada esta política, tivemos alguns resultados. No entanto, alguns residentes não sabem que existe esta política de recolha de equipamentos eletrónicos. Acho que o governo há que, então, reforçar a sensibilização para que os residentes saibam que esses resíduos eletrónicos, se nós deitarmos em certos depósitos de lixo, isto vai afetar o nosso ambiente e por isso o governo há que sensibilizar para que a população faça uma recolha seletiva desses resíduos. De facto, os resíduos eletrônicos é bastante complexo, há muitos metais pesados, há plástico e por isso precisamos de alta tecnologia para tratar destes resíduos. Muitos países e regiões já têm pontos
e também lojas para tratar disso. Por exemplo, na Alemanha há então fábricas para o tratamento desses resíduos, nomeadamente decompor esses equipamentos eletrônicos e computadores. A recolha desses equipamentos eletrônicos, de fato, também pode conseguir ganhar algum dinheiro. O governo faça favor de responder, senhor presidente, senhores deputados. Eu vou responder as vossas perguntas. O primeiro, senhor deputado Lamieto, eu conheço o senhor no Conselho de Renovação Urbana. Não sei porquê, porque na altura era muito simpático, calmo. Agora parece que está muito hesitado. Eu não sei porquê. E está um pouco furioso. Por isso, eu vou tentar responder 2 ou 3 perguntas que eu consigo responder, mas como estava tão furioso e estava tão rápido, não consegui perceber todas as suas perguntas, não consegui acompanhar. Podemos então dialogar calmamente, não tem de pressa, porque ainda é novo, não vale a pena se tiver um ataque do coração. Bem, uma das perguntas prende-se com o seguinte, sobre a comporta do Porto Interior. Eu já falei várias vezes em relação ao preço. Quando nós então realizamos o concurso público, então vamos ter propostas. Ora, até a data não temos nem sequer um projeto. Eu sei que o seu deputado não é da área da construção e da engenharia, mas entretanto eu nem tenho a concepção, nem tenho o projeto, como é que posso disponibilizar um preço? Outra questão que tem a ver com o elevador que chega até a colina da Guia. Quando vamos realizar o concurso público, podemos ter várias soluções. Podemos no concurso dizer que tem tantos dias, dentro deste prazo tem que concluir. Ou que pode ter outra solução, as obras serem desenvolvidas faseadamente. Mas agora, desta vez, nós optamos por a obra ser completa de uma só vez e não em fases. E em Coloane, por que é que nós não concedemos terrenos em Coloane? Em primeiro lugar, se eu tivesse dito parece, entre aspas, eu acho que não podia ser, porque depois da entrada em vigor da nova lei da terra, nenhum terreno foi concedido. E o senhor também, deputado, leu o artigo 55. Mas quem é que fez aquela norma? Foi o secretário? O secretário limita-se a executar. Quando o senhor deputado leu o artigo 55, foi alguém que produziu aquela norma. O secretário assume a execução daquilo que está escrito. Eu só posso responder, o resto já não consigo. Para a próxima vez, espero que seja mais calmo, ainda é muito jovem, não precisa ser tão precipitado. O deputado Chong Kim-chong, eu espero que não li errado o seu nome. Dê-me alguma oportunidade. Daqui nada vou pedir à senhora diretora dos Correios para responder. E também do aeroporto responsável também ainda não abriu a boca. Daqui nada vou convidá-los para falar. E quanto aos autocarros de viagem, nós temos em Macau mais de 1.700 autocarros de viagem. Para mim, acho que é um pouco exagerado. Só que uma parte muito limitada desses autocarros conseguem ter lugar de estacionamento. Será que o governo pode ajudar? Mas são muitos. Mais de 1.700 e que esses autocarros são grandes.
Nós podemos pensar, agora mas só que encontrar um espaço de estacionamento, podemos pensar, será que em Hanchin podemos então também equacionar? Eu agradeço as vossas opiniões, mas temos que ponderar. Quanto à isenção de imposto, não é da minha área, temos de então pedir a opinião de outra tutela. E as questões do deputado Law, algumas não percebi. Quanto à habitação social, as frações, e se não estou em erro, no ano passado, em maio, quem é que estava aqui? Aquela senhora no primeiro lugar, a deputada Lamefon, perguntou-me, em Hong Kong, são quantos anos para ter uma fração atribuída? E no ano passado também me pergunta, houve ou não progresso? Eu respondi na altura 4 anos, houve já um progresso. Mas os deputados na altura entenderam que ainda não era boa. Mas quanto à habitação econômica, candidatura permanente, não é que não estou confiante, confiança tenho eu, mas só que a construção de um edifício leva tempo e não tenho operários suficientes para a construção. E quando a ex-deputada Lamefon me perguntou o tempo, há que também pensar nisto. Quando a candidatura tornou-se permanente, os elegíveis têm direito a uma fração, mas só que há que ter oferta. A questão reside na oferta. No próximo, o que é que vamos trabalhar? Vamos trabalhar na habitação social. E temos plano. E depois do próximo ano é que vamos avançar com a habitação econômica, porque neste momento não tenho frações, não tenho oferta. Não temos condições para isto. Mesmo para a habitação social, também levou anos para ter as respectivas frações a serem distribuídas. E nos próximos anos, então eu posso garantir que os elegíveis vão ter uma fração. Isto não tem a ver com a confiança ou não confiança. E o deputado perguntou sobre as regalias, os benefícios relacionados com os autocarros. Na altura, de fato, foi realizado um estudo aprofundado sobre a matéria. Mas só que o deputado também referiu várias vezes que tenho de esclarecer em Macau, em 2018, em 31 de maio de 2018, 1 de agosto, na altura, eram 2 companhias de autocarros. Isto tem a ver com as tais regalias. E na APA, no próximo ano, vamos então realizar o concurso para a construção da cave e das fundações. E vamos então trabalhar tal como acontece com a central térmica, na altura, para a construção de habitações de habitação social, e que quando vamos então executar as obras das superestruturas, da altura, vou então divulgar. Os senhores podem perguntar, e os deputados ao lado também conhecem bem da situação. E no que diz respeito ao metro ligeiro, eu concordo e respeito a sua opinião, mas, na minha opinião, nós estamos a suspender, porque algo aconteceu e temos que resolver. Mas só que também estamos a planear em realizar outras coisas. Eu espero que o seu deputado compreenda. Quando tiver uma máquina aí parado sem mexer durante um longo tempo, isto, se acontecer com o metro ligeiro, isto vai estar totalmente com ferroagem e nem anda. O deputado também perguntou sobre um orçamento da linha leste.
E sobre a transparência, da minha parte, eu acho que não há nada que não é transparente. Também aproveito esta oportunidade. A aquisição de serviços a mais de milhares de milhões já não é uma coisa recente, já há anos. E que todas essas despesas, todos estes orçamentos já estão na página eletrônica. E depois há ou não a estimativa para a linha leste, o projeto. Já temos o projeto preliminar. E este projeto liminar, no próximo ano, no início do próximo ano, eu espero então realizar um concurso para a concepção. E também nós fomos consultar as obras nos arredores, e nomeadamente com esta construção vai haver um túnel subaquático. Em Hong Kong também tem diferentes preços, médios, baixos, altos, etc. Agora, para fazer uma estimativa, nomeadamente, estamos agora a avançar com um projeto preliminar que ainda não está aprovado. Não é que eu não quero avançar com uma estimativa, mas que não é que eu não quero. Quando eu reunir condições, de certeza absoluta vou avançar com o trabalho. Os que já trabalharam comigo há anos já me conhecem bem. E quanto a 2021 até 2030, como já referi, no próximo ano vamos realizar uma consulta pública sobre isto. E que vou então fazer uma apresentação aqui até a Assembleia Legislativa sobre a linha leste e o plano diretor, etc. Quando houver oportunidade, vou também vos apresentar o plano de cidade para o trânsito. Em primeiro lugar, os nossos terrenos. Há pouco também recebi uma resposta a um deputado, já não me lembro. Há que ter em conta também, em conjugação, aliás, com as outras matérias. Mas só que entre os diversos serviços do governo não há problema. E quando envolver do setor privado já é uma outra coisa. Ora, quando se deve ou não realizar ou criar a comissão ou conselho, na altura pode perguntar à deputada Sompeque ou o deputado Sigalo, pode vos contar a história. Na altura foram aprovadas duas leis, uma que é da minha tutela, que tem a ver com as companhias de administração predial. E depois uma outra que tem a ver com o regime jurídico da administração de partes comuns dos edifícios. Isto é diferente. Ora, agora temos que apoiar, vamos ajudar na realização da primeira reunião. Então, eu fico lá, ou uma pessoa vai ser destacada para saber o que é que precisa. Eu posso explicar, mas agora, ir bater a porta de uma fração a outra fração para chamar as pessoas à reunião, bem, eu acho que quem tem a responsabilidade é a companhia responsável pela administração. Pode perguntar à senhora diretora, que está sempre disposta a explicar como é que estamos agora a apoiar os condóminos a realizar a sua reunião, nomeadamente a Assembleia Geral. A deputada Langon colocou questões complicadas, avançou com terminologias técnicas que também não sei o que é. E por último, quanto à recolha de aparelhos eletrónicos, não, porque eu não respeito a senhora deputada, só que eu não sei responder. Vou passar a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Caros deputados, em relação à questão da deputada Langoque, duas questões. Primeira tem a ver com o retentor de cultura dos restaurantes, porque a empresas locais pretende produzir óleo biodiesel e também apoiamos estas empresas a produzir ou a desenvolver indústrias ecológicas. Mas aqui eu posso explicar como é que vamos dar apoio para essas empresas. Por exemplo, no Centro de Tratamento de Resíduos Nucleares, para buscar alguns óleo ou cultura para produzir biodiesel. E depois de produzido este óleo, e vamos também experimentar este óleo no centro de produtos perigosos. E porque nós apoiamos e encorajamos estes trabalhos dessas empresas, porque nós damos apoios a essas empresas. Em relação àquela reciclagem de produtos eletrônicos, desde 1 de janeiro de 2020, para além de recolha de telemóvel ou computadores, também recolhemos os eletrodomésticos e recebemos 2.000 e tal artigos, e os eletrodomésticos foram cerca de 30.000. E depois de recebermos estes artigos, vamos transportar para alguns países ou lugares mais desenvolvidos para efeitos de reciclagem. E quanto ao nível ou escala desta matéria, depois de comunicamos com uma oficina no interior da China, acho que ainda a situação é ideal. E também temos os serviços de serviços de bater a porta para recolher os eletrodomésticos, porque a gente pode ligar o telefone número 285804553 para pedir este serviço de recolha através da bater de portas. E temos 4 pontos para 4 postos de reciclagem limpa, e também temos veículos para este trabalho. Obrigado. Senhor Presidente, em relação ao traçado leste do metro ligeiro, o senhor secretário já respondeu. Quanto ao fluxo de pessoas que vai apanhar o metro ligeiro do traçado da linha leste, já concluímos no ano passado a consulta pública sobre o traçado leste e já fizemos o balanço da escutação pública. Conseguimos prever que quando as pessoas passarem ao residir na zona A, o fluxo de pessoa diário é de 70 a 80 mil. 40 pessoas vai passar para Taipa. Em relação ao deputado Zhang Qichong sobre o 5G, o centro de dados tem uma licença. E sabemos a importância da emissão desta licença e com vista a integrarmos no desenvolvimento da Grande Bahia, nós já contratamos uma terceira parte para estudar sobre esta matéria. E por isso, no centro de dados e também na licença de 5G, nós vamos então trabalhar sobre a nossa calendarização e depois vamos divulgar as respectivas informações. Vamos então criar condições para que Macau tenha condições para que possamos ter uma cidade de turismo inteligente e também outra cidade inteligente. Senhores deputados, sabemos que devido à epidemia,
a nossa indústria de aviação sofreu um grande impacto e que foi uma grande redução em termos de passageiros e que só em 2024, segundo a nossa previsão, é que conseguimos então retomar o número de passageiros verificados no passado. E quanto ao edifício, o terminal da Patnó, as obras têm vindo sempre a ser realizadas. E quanto estamos agora, neste momento, a rever o regime jurídico de exploração da atividade de transporte aéreo de passageiros, estamos a preparar para a recuperação. Sim, vou responder a questão do deputado Lamilton em relação ao parques ou estacionamento ou a colocação e instalação do posto de encarregamento, porque sabemos que nós sugerimos que pode centralizar os proprietários para discutir ou requerer a instalação destes postos de carregamento. Deputada Lamilton, muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Não vou ser farioso desta vez. Todos percebem, também os diretores percebem, quanto aos veículos elétricos, agora nós temos 3 modalidades de lugares de estacionamento. Primeiro, o registro é uma cota à parte. Antes, as obras públicas podem conceder uma autorização para a instalação de postos. Senhor secretário, se esta questão não for resolvida, mesmo com mais postos de carregamento de bateria nos silos, não contribui muito. Quanto ao valor do prémio, eu também queria discutir contigo. Eu falei muito sobre a habitação económica. Agora, muitas habitações luxuosas e privadas são 100 e pau patacas por pé quadrado. Porque é que o montante das habitações que pode chegar até 2.000 e tal? Não vou explanar muito. O que eu quero dizer é que, quando a gestão por parte do Instituto da Habitação, eu não concordo com as suas afirmações. Senhor secretário, não esqueça que na lei orgânica do IH tem um departamento de gestão dos prédios, é definido todos os deveres e obrigações que este departamento cabe. É para resolver os conflitos entre os órgãos de administração e a empresa de administração. Isto tudo está definido na lei orgânica. Não é a alteração da lei, está definida a lei. Eu falei devagar e por isso eu acho que o senhor secretário compreende. Quanto aos carros elétricos, eu acho que devemos romper as barreiras que impedem a instalação de postos de carregamento elétrico, mas ainda quanto ao carregamento dos motociclos elétricos, tem que lançar medidas. O senhor secretário respondeu às minhas questões sobre a lei de terras e tem a ver com uma decisão da administração. Isto tem a ver com uma questão de tomar uma decisão ou não, porque é que as pessoas não fazem isso. Isto tem a ver também com o governo. Senhor secretário, quando ao relatório da auditoria, que são de 21 mil milhões de patacas de orçamento, então isto não é um desperdício? Deputado Chiang Quinchon, obrigado pelas respostas, senhor secretário, e dos respectivos diretores. Os esclarecimentos foram claros. O setor recebeu já essas informações e o setor do turismo já me respondeu a dizer que agradece as vossas respostas. Só para complementar, em relação ao estacionamento e reparação dos autocarros de turismo, como hoje não tenho muito tempo, espero que no futuro o setor vá então dialogar com o senhor secretário e também com os serviços competentes para como encontrar uma solução para esses problemas e ajudar a indústria do turismo, porque sabemos numa situação pandémica é a maior zona, o setor mais afetado, e espero que o governo dê mais atenção ao setor para encontrarmos soluções para os respectivos problemas. Deputada Lochoy, obrigada, senhor presidente e o senhor secretário. Sim, são 2 companhias de autocarros, corrijo. Mas para optimizar o nosso sistema de transporte,
seria ideal se os deputados, se a população deixar de utilizar automóveis, por exemplo, quando chegar até a Arte e Mitra, utilizando o transporte coletivo e também outra a rede pedonal que liga até a Cotai. Eu creio que são sistemas pedonais boas, mas só que Macau é uma terra pequena. Como é pequena, espero que o seu secretário possa criar mais redes pedonais, quer na Península de Macau como nas ilhas. Por exemplo, na Península de Macau é possível criar uma rede pedonal das partes de cerco até ao centro da cidade. Essas infraestruturas serão adequadas ou não? De fato, a população presta muita atenção. Eu espero que os serviços competentes possam ouvir mais as opiniões dos cidadãos, nomeadamente as obras que têm uma ligação direta com a vida dos cidadãos e ouvir mais as opiniões dos deputados, Assembleia Legislativa e, nomeadamente, no plano e na execução das respectivas obras que contam, que envolvem diferentes serviços públicos. Sabemos que da sua tutela os respectivos serviços públicos e os trabalhadores têm emendado muitos esforços. Obrigada. Deputado Leila Nguyen, eu tenho várias questões para perguntar. Quando há aquele plano de transporte terrestre, Planeamento Geral de Trânsito e Transporte Terrestre, eu gostaria de saber o relatório final. Quando é que vai divulgar este balanço, o relatório? E para podermos fazer uma revisão ao balanço sobre os problemas existentes para a respectiva correção. E outra questão é a oferta da habitação econômica. E porque no futuro, quanto ao plano de habitação pública, porque vai haver 4.000 e tal frações e em 2022 mais 5.000 e tal frações. Mas no futuro, acho que vai ter um certo número de habitação públicas, mas como será suficiente o número de habitação pública? E porque o governo não sabe qual o número de procura dos cidadãos. Então, como é que o governo pode saber qual número é suficiente? E quanto à natureza permanente da candidatura, não sei como é que o governo pensa sobre isto, como é que se considera há condições suficientes. E outra coisa tem a ver com o órgão de administração dos edifícios, porque a primeira reunião é promovida pela empresa de gestão, mas só que depois pode ou não estabelecer uma Assembleia Geral ou não. Isto porque não sei se há qualquer dados para facultar-nos sobre esta matéria. Obrigado. Deputada Langan, muito obrigado, senhor Presidente, senhor Secretário, boa noite. Senhor Diretor da DSPA, muito obrigado pelas suas explicações. Porque os meus amigos do setor da reciclagem felicitam com as suas respostas, mas o senhor Diretor disse que no final, o produto biodiesel depende também da necessidade do mercado, não é? Mas quanto a este aspecto, não é possível de organizar colóquios, seminários para ajudar a divulgar, fazer a divulgação ou publicidade sobre a atividade que estão a exercer. Quanto aos lixos de produtos eletrónicos, não sei se é possível de fazer uma divulgação ou das informações, porque eu sei que a DSPA está sempre a ajudar as grandes empresas na reciclagem. Não sei se
quanto aos trabalhos de divulgação, aplicar mais um esforço ou não. Há uma questão que ainda não me respondeu. Eu queria ouvir a sua resposta daqui para nada. Tem a palavra membros do governo. Senhor secretário, senhor presidente, senhores deputados, sobre a questão da deputada Leão, que é sobre os pontos de fiscalização da qualidade do ar. Nos 6 pontos de fiscalização já existem há vários anos e, de facto, com o desenvolvimento da cidade, de facto, vamos então instalar pontos, então, sensores flexíveis que vão estar no centro da cidade, Yaohon, Faichike. Esses equipamentos já dispomos, estamos a fazer testes e estamos à espera da instalação elétrica, que após esse trabalho feito, então vamos instalar esses equipamentos e vai estar no nosso site onde é que se encontram esses equipamentos. O deputado Lam Lon Wai sobre a travessia de Faichike na Praça Luen Song. Aliás, naquela zona também temos então um plano de zonas e vamos também estabelecer passagens superiores e que já estamos a realizar essas obras. E se o plano original não consegue estabelecer uma ligação com os planos posteriores, vamos então introduzir ajustamentos, como, por exemplo, aditando elevadores ou escadas rolantes, por forma a conjugar todas as instalações naquela parte da ligação. Se concluirmos as obras, já podemos estabelecer uma ligação. O deputado Lamito também falou sobre o veículo elétrico. Como é que é possível importar? Naturalmente, tem de ser através da lei, porque os edifícios, neste momento, é conforme a fração é acompanhada com um lugar de estacionamento. E cada um dos proprietários vai, então, pedir uma autorização sobre o sistema fracional. Se for 1 por 100, então, nós entendemos que é melhor através das reuniões de condomínio para que possam, então, entre os condôminos, chegar a um consenso e tratar dos assuntos dos lugares de estacionamento. Provavelmente esta solução vai ser não só expedita, como também mais econômica. E também tem de saber se a potência elétrica consegue suportar. Em relação à questão do Lamito, em relação àquele cálculo de prêmio, aquele regulamento administrativo 16/2004 sobre o cálculo de prêmios, porque quanto à habitação econômica, o seu preço é fixado de acordo com 3 fatores. O primeiro é o prêmio. E porque ainda não temos os espaços, então não sabemos o prêmio. E depois há um grupo de acompanhamento na área de serviços meteorológicos. Então eu vou passar a palavra ao meu colega. Muito obrigado, senhor secretário. Deputado Lam, então não consigo ouvir todas as suas questões. Eu vou tentar, na medida do possível, responder às vossas perguntas. Se calhar se está o senhor deputado está um bocado furioso, não é? Quanto aos desvios do andamento dos autocarros, há um fator para isso que atinge o índice de 1,5. Porque nós temos carreiras tradicionais, antigas, e em Macau são muitas as vias são estreitas e há ponto de viragem que alguns autocarros grandes não conseguem passar. Por isso, há que estabelecer roteiros com mais desvios.
cada quilómetro quadrado, nós temos quase 50 metros que os autocarros precisam de circular. Tal como o senhor deputado Lam Yutong disse que Tamiguin Barbosa, ali de Lamautong, nós temos 4 carreiras e temos 2 carreiras noturnas. São muitas as carreiras aí. E quanto ao código QR, 90 e tal pessoas usam diariamente isto. Na última semana passada, 220 mil pessoas utilizaram este código. Se todos os cidadãos utilizam este código, que tem de despender 5 segundos para tentar identificar, agora são 0,5 segundos, houve devagar, são 0,5 segundos. Se for 5 segundos, então o aparelho vai colapsar, entre aspas. E por isso, quanto ao cartão eletrónico, se todos utilizam cartões eletrónicos, vai haver engarrafamento na rua, por exemplo, na rua de campo, quando as pessoas apanham autocarro. No Sepaiwan, nós temos 15 carreiras diurnas e 2 carreiras noturnas. Na hora de ponta, o tempo de espera por cada cidadão é de 5,5 minutos. Cidadãos da Península, agora, há 6 anos atrás, é de 7 minutos. Agora baixou para 6,3 minutos. Por isso, os cidadãos de Sepaiwan, o tempo de espera é muito reduzido do que os cidadãos cá na Península de Macau. Claro que há sempre espaço de maioria. Existem 15 carreiras e 2 carreiras noturnas. Eu acho que neste momento para Sepaiwan já chega. Nós temos de colocar recursos para outras zonas de Macau. Quanto aos lugares de estacionamento, quando nós cortamos, temos de sempre pensar bem. Quanto aos lugares de estacionamento nas bermas, nós temos de pensar bem ao fazer esse corte. Ou eliminar os lugares. Ao longo dos 10 anos, a política de trânsito é o seguinte. Nós não queremos que os veículos estacionam nas ruas. Nós temos autossilos que atingem 230 mil lugares em Macau. E os lugares nas ruas só é para as pessoas de parar um pouco, de largar pessoas e depois ir embora. E agora, o que nós estamos a fazer nos últimos anos, 25% dos veículos são veículos grandes, que atingem quase 5 metros de comprimento. Normalmente, agora os lugares é de 2 metros de largura multiplicar por 5 metros de comprimento. E por isso, quando nós criamos novos lugares, nós tentamos criar lugares mais compridos. Mas sabemos que a via não ficou mais comprida. E por isso, quando nós criamos lugares de estacionamento, se calhar vão ser menos os lugares nas ruas, na mesma rua. E quanto aos lugares de estacionamento, eu peço ao senhor deputado para consultar informações sobre os lugares de estacionamento. Os lugares de estacionamento oblíquo para motociclos são mais do que os tradicionais. E sobre o diálogo entre as associações de condóminos e o governo, no nosso site está todas as informações, mas, no entanto, é uma propriedade privada e o governo apenas coordena os trabalhos com vista a que eles possam chegar a um acordo, mas não conseguimos resolver todos os conflitos. Nós, quando há conflitos, vamos arranjar uma forma de chegar a consenso. Se eles não aceitarem, vão ter que resolver no tribunal, porque o poder público não pode intrometer-se numa propriedade privada. E em relação à questão do deputado Lei Leão, bom, a primeira reunião da Associação dos Condóminos, sim, tivemos 136 reuniões e 70% conseguiram realizar a reunião e 90% conseguiram então escolher os seus membros da administração. E aqueles que não conseguiram decidiram que vão fazer esse trabalho posteriormente. Mas mesmo assim nós vamos pedir porque
é que eles não conseguiram ter essa reunião e esperemos que eles consigam então ter um conselho de administração. Por exemplo, há edifícios industriais que não vão ter uma associação de condôminos. 我哋現在休息10分鐘。 Vamos fazer um intervalo de 10 minutos.